Muito bem, agora sim estamos aqui com o nosso amigo biomédico. O cara sabe tudo, nós vamos tentar explorar ele o máximo possível. Doutor, pós-doutorado, pós-doutor, o cara sabe tudo. Doutor Josué de Moraes, seja bem-vindo, doutor. Obrigado por mais uma vez o senhor vir até nosso programa. Obrigado, Roberto Samuel. É um prazer imenso estar aqui novamente. Aproveito e ensejo em cumprimento os nossos telespectadores. Só uma correção aí, se me permite, né? Sou sanitarista, bioquímico e matemático. Isso. Tudo. Me diz o seguinte, doutor, nossa, viu os números de ontem, doutor? 4.200. Aí o pessoal falou, não, mas esse é o acúmulo do final de semana. Hoje, a informação que me passaram até agora, doutor, que Josué, que até agora foram 3.829, quer dizer, o número quase igual. Ontem e hoje, 8.000 pessoas. Nós estamos numa ascendência, doutor. Isso é muito preocupante, né? Se pegarmos os números no final do ano passado, que seria dia 30 a 31 de dezembro de 2020, o estado de São Paulo, por exemplo, estava com cerca de 1.400.000. Nós pulamos para 2,5 milhões. Guarulhos acompanhou esse cenário. Então, o que nós percebemos é que esses números, em 3 meses, contando janeiro, fevereiro e março, é superior à metade do que nós vimos no ano passado. Isso é bastante preocupante, porque à medida que eu tenho um número avultado de casos, consequentemente, eu tenho um número elevado de óbitos. Porque a taxa de letalidade hoje está em torno de 3%. Esse número é bastante elevado. Doutor, eu vi alguns médicos dizendo que a gente pode chegar a até 5.000 mortos por dia. O senhor acredita nisso ou acho que nós já chegamos no patamar máximo de 4.200? Não, infelizmente, eu lamento dizer isso para vocês que estão nos assistindo, nós estamos muito distante desse patamar máximo. Então não será nenhuma surpresa chegarmos nesses 5.000. Ora, nós começamos agora a campanha de vacinação, né? Estamos ainda com o público idoso. Abaixo dessa faixa etária não tem nem estimativa de vacinar a população. Então eu não espero números inferiores a isso, infelizmente. Por isso que é fundamental, até agradeço o seu espaço aqui, não ficarmos esperando apenas a vacina, que essa não será a salvação, e temos que adotar as medidas sanitárias, de continuarmos com o distanciamento, com a higiene das mãos, com o uso de máscara, nós teremos que fazer isso por muito tempo. As intervenções não farmacológicas hoje, elas são de extrema importância para conter esses números. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né, Roberto? Então, não dá para imaginar que esse número, que nós atingimos o que nós chamamos de platô, né? O limite. Então, por isso que há uma tendência, infelizmente, de aumento. Eu tenho até medo de perguntar, na sua opinião, baseado, lógico, na sua experiência e tanta coisa que o senhor já estudou, onde nós podemos chegar nesse número? Eu tenho até medo de perguntar, doutor, porque dá a impressão que passa que a cada dia parece que está chegando mais próximos de nós. Pois existem algumas estimativas matemáticas, alguns modelos matemáticos que dificilmente a gente consegue aplicar no nosso modelo aqui. Por quê? Porque esses modelos foram criados, baseados em grandes cidades, né, com altíssima densidade populacional. Não é a realidade aqui do Brasil, né? O Brasil é um país continental. Então, se pensarmos, por exemplo, numa região metropolitana, como a nossa aqui, a expectativa de mortalidade é muito maior. Quem está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, Ana Carolina, acabou de sair. Boa noite, parabéns a todos por trazer novamente do professor Dr. Josué de Moraes, autoridade competente na área de doenças infecciosas. Tainá Roveri, parabéns, professor Dr. Josué. Jairo de Moraes, o Brasil era referência mundial em imunização. O que aconteceu com o nosso legado de vacinação, doutor? Pergunta do Jairo. Excelente pergunta, agradeço a audiência. O Brasil, de fato, ele era exemplar. Eu não vou dizer era, eu vou dizer que o Brasil ainda é exemplar
no programa de imunização. É o único país do mundo que oferece uma saúde universal para o tamanho dessa população. O que andou acontecendo? Eu acho que nós politizamos em algumas situações. Então o Brasil tinha tudo para sair na frente em relação à pandemia. Nós tínhamos alguns fatores favoráveis. Primeiro, o nosso sistema de saúde, que é muito bom, nosso SUS, né, saúde universal. Segundo, que o Brasil tem bastante experiência com doenças infecciosas. O Brasil sempre foi exemplo no mundo. Em terceiro, isso é uma coisa que eu quero até deixar ressaltando aqui, que o Brasil estava atrás dos demais países na linha do tempo. Sim. Isso para nós, uma grande vantagem. Começou na China, Europa, o Brasil, então nós tivemos tempo para se preparar, em que pese a celeridade da transmissão. Então, infelizmente, nós acabamos perdendo uma grande oportunidade, né? Eu diria que o Brasil bateu muito a cabeça sobre... Aí eu responsabilizo, peço vênia aos nossos telespectadores e a você, eu responsabilizo, obviamente, os gestores, né? Que acabaram, eu não vou dizer destruindo, mas acabaram deixando o Brasil numa situação bastante complicada, né? O Brasil, que sempre foi bem visto no mundo todo, hoje a gente passa por um cenário aí não muito otimista. O Brasil é o epicentro da pandemia e poderíamos fazer tudo diferente. Posso até, se tivermos tempo, acho que não sei se temos, até colocar algumas características. Primeiro, nós demoramos muito para aderir o uso de máscara. Nós demoramos isso. Demoramos para entender a importância das medidas sanitárias. Não à toa que muitos dos quais nos representam abdicavam do uso de máscara. Isso é uma situação bastante complicada, porque se o indivíduo pensa, por que eu vou usar máscara se aquelas pessoas não estão? E segundo, que enquanto nós deveríamos correr atrás de uma vacina, nós estávamos em uma guerra, torcendo até para a vacina dar errado, ou achando que era uma gripezinha que ia passar e que a vacina não teria importância. Então, infelizmente, em que pese a grande importância do Programa Nacional de Imunização, do expertise do Brasil em relação a isso, nós acabamos batendo cabeça por conta dessas e outras situações aí que nós podemos discutir. A impressão que eu tenho é que falta vacina no mundo. E aí todo mundo estava, vamos liberar para as empresas comprarem. Mas a impressão que me dá é que isso é só política, né, doutor? Porque não tem vacina para vender. Ou eu estou errado? Não tem vacina. A gente pensa que, por exemplo, a Europa, que começou a vacinar muito mais cedo, excetuando os Estados Unidos, que lá sim eles conseguiram avançar bastante na questão da vacinação, a Europa também está enfrentando dificuldade em relação à vacina. Então não tem vacina. Não adianta chegar hoje com dinheiro e falar assim, está aqui o dinheiro, fornece vacina para mim. Então, o Brasil tem dinheiro para comprar, está reservado, né? Só que não tem vacina suficiente. Se a gente pensar que a vacina, o mundo inteiro está interessado em vacina. Mais um motivo do Brasil ter atrasado. O Brasil ficou esperando as empresas chegarem para oferecer a vacina, enquanto que o mundo inteiro estava correndo atrás. Então, infelizmente, a nossa campanha de vacinação, que o Brasil é excelente nisso, mas está em ritmo bastante lento. E eu não tenho expectativa de ver um avanço nisso este semestre. Doutor, aquela vacina que o Butantan está fazendo, aquela brasileira, o senhor vê com bons olhos? Eu confesso que eu não vi o nome, eu vou tentar lembrar do nome aqui. O senhor vê com bons olhos essa iniciativa? Vejo com bons olhos. O Butantan tem uma expertise muito grande no desenvolvimento de vacinas, Nós não podemos ficar nas mãos de apenas uma vacina. E eu acho também importante o Butantan tomar a iniciativa, porque muito provavelmente, isso o tempo vai nos responder, que essa doença se tornará endêmica. Nós não sabemos se o ano que vem a população terá que ser vacinada novamente. Então é muito importante o Brasil conseguir desenvolver uma vacina e ter uma autonomia para poder vacinar a população. Eu vejo com muito bons olhos a iniciativa do Instituto Butantan. Nosso amigo Arinaldo está me dando parabéns. Hoje é dia do jornalista. Muito obrigado, Arinaldo. Doutor Eduardo Carneiro, que foi líder do governo, vereador na cidade de Guarulhos. Abraço, Roberto, e ao excelente profissional doutor Josué. Eu tive o prazer de trabalhar com ele na Comissão de Higiene e Saúde na Câmara.
eu aprendi muito com ele, vereador Eduardo Carneiro. Doutor Eduardo, muito obrigado. Eu que aprendi bastante com o senhor. Foi um privilégio imensurável trabalhar ao seu lado. Ana Carolina, professor Josué, qual o motivo da criação do kit Covid, sendo que a ciência já comprovou a ineficácia de medicamentos que estão nesse kit, como, por exemplo, a cloroquina? Ana Carolina. Opa, esse assunto aí nós vamos discutir bastante tempo. Agradeço a Ana Carolina pela pergunta. Vamos pensar o seguinte, no início o país estava procurando alguma alternativa, procurando algum tratamento. Então, era válido diversas tentativas. Nós chegamos num ponto que alguns desses medicamentos que nós apostávamos, os estudos foram demonstrando que não era eficaz. Então, a cloroquina se encaixa perfeitamente nisso, né? Nós tivemos vários estudos já, ela foi abandonada por diversos países, mostrando que o seu uso não era eficaz. Agora, o kit Covid eu vejo com uma certa preocupação. Eu vou até fazer uma defesa aqui dos colegas médicos, alguns entraram em contato comigo falando sobre isso, né? Que existe uma grande discussão entre o tratamento precoce e o uso de kit Covid, que são coisas distintas. Qualquer doença, o quanto antes você tratar, melhor. Isso é lógico. Boa, isso é tratamento precoce. Esse tratamento precoce no caso do Covid. Então, eu até comentei lá outra vez que eu estive aqui, o antônimo de precoce é tardio. Ninguém quer tratar uma doença tardiamente. Então, com raras exceções, o quanto mais cedo você descobrir uma doença e tratar, isso é extremamente positivo. Então, sim, é importante o tratamento precoce. Agora, para você tratar, tem que ser uma doença que existe. O que não faz sentido é simplesmente o cidadão pegar um kit, né, um saquinho plástico lá contendo um conjunto de medicamentos e fazer uso sem diagnóstico. Quer dizer, seria uma automedicação e sem menor sentido, porque era como se eu estivesse distribuindo o kit e falasse, toma aqui. Roberto, toma aqui esse kit Covid. Isso não é protetor. Exatamente, isso não é protetor. Né? Você fazer o uso do kit Covid indiscriminado sem ter nenhum diagnóstico clínico. Agora, se você passou no seu médico quer prescrever determinados medicamentos, incluindo cloroquina e ivermectina, ele está cumprindo o papel dele, né? A autonomia do médico em diagnosticar, mesmo que seja clinicamente, ele vai lá e faz a prescrição. Essa autonomia do médico tem que ser defendida. Agora, o uso indiscriminado do kit, como nós estamos vendo aí, o indivíduo fazendo uso, achando que não vai ter Covid. Eu não estou conseguindo... Você tinha perguntado sobre vitaminas, é isso? O pessoal está confundindo esse kit Covid como se fosse uma vitamina C, que você pode tomar antes e que vai te fazer algum efeito. Mas você explicou muito legal. Se você não tem a doença, não tem como você tomar essa... Não é uma coisa que vai ficar parada no seu organismo à espera de uma defesa. Quem faz isso é a vacina, né, doutor? Eu só queria que o senhor analisasse uma questão que eu tenho percebido, que na Amazônia, Manaus, caiu bastante o número de infectados e de mortes. Isso é, com certeza, a razão da vacinação, doutor? Não dá para afirmar com certeza, mas vamos imaginar o panorama, né? A epidemiologia está aí para nos ajudar. Onde começou a explodir os casos no Brasil? Lá na Amazônia, né? Depois veio essa calmaria, né? Você teve uma queda acentuada de casos e eles começaram a se espalhar pelo país. E aí, com o surgimento de novas variantes, de novas linhagens, a Amazonas voltou a ser o epicentro do país. Então, a gente não pode colocar isso só na conta, né, da vacina. Perfeito. E sim outras medidas, outras variáveis, né, incluindo as intervenções não farmacológicas. Muito bem. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta aqui. Eu acho que é Alzão ou Alisson. Doutor Josué, até quando levaremos essa pandemia no Brasil para haver uma possível reabertura e livre circulação, doutor? Até quando?
Até quando? Essa é uma pergunta bastante difícil de responder, porque nós não sabemos. A única certeza que nós temos é que esse vírus não vai evaporar. Então, por muito tempo, nós vamos precisar continuar com as medidas sanitárias, de distanciamento, uso de máscara, a lavagem das mãos. E eu vejo uma saída num futuro não tão distante com a ampla cobertura vacinal. Aí, à medida que tivermos uma ampla cobertura vacinal, nós podemos pensar nisso. Mas é tão difícil falar em expectativa, porque os nossos gestores sempre anunciam, no próximo mês nós teremos X milhões de doses, e nós não vemos acontecer isso. Então, eu peço até desculpa para o nosso telespectador, fica difícil, né, prever uma data aí quando nós vamos conseguir retornar ao novo normal, se é que podemos dizer assim. Todo mundo fala em vacina, mas a única vacina que nós temos por enquanto é da Butantan. 46 milhões. Nós temos a AstraZeneca de Oxford também, né? Isso. Mas muito pouco. Orlando Caparrós, pior de tudo que não temos vacinas e as UBS, UPAs e policlínicas não estão fazendo atendimentos regulares de outras enfermidades, doutor. Agora é tudo Covid. E vacinas, e não temos vacinas, e a população está morrendo de outros problemas, doutor. Essa é a grande questão quando você está no meio de uma pandemia, né? Em ter a razão, assiste ao nosso telespectador. Ao Orlando. Quando eu estava conversando com um colega que trabalha numa UPA, ali no Jaçanã, ele comentou que a ala Covid lá é majoritária, né? Então, de fato, você acaba priorizando essas áreas, né? Você acaba priorizando a questão da pandemia, até porque a evolução do quadro clínico ela é muito rápida, né? E aí, quando o serviço está sobrecarregado, de fato, você deixa de cobrir a outra parte. A história do cobertor curto, né? Você cobre a cabeça e acaba deixando os pés descobertos, né? Então, nós acabamos sofrendo muito em decorrência de outras enfermidades que acabam não sendo assistidas. Daniel Cavalcante, é verdade que quem tem vitamina D baixo tem falta de vitamina D, tem possibilidade de pegar Covid de forma mais grave? Daniele Cavalcante. Obrigado pela pergunta. Vamos falar em vitaminas de um modo geral, porque eu estou vendo muitas pessoas tomando vitamina, né? E as pessoas me perguntam, doutor, vitamina ajuda? Eu vou dizer assim, a vitamina é uma coisa super importante, né? A minha pergunta é sempre assim, você tem deficiência de vitamina? Você tem um equilíbrio de vitaminas no seu organismo em quantidades necessárias? É fundamental para qualquer coisa, não é só para Covid. Existe um conhecimento milenar, né, de Aristóteles, que assim, desde que a alimentação seja o seu remédio é a sua alimentação. Então, a alimentação, a dieta equilibrada, ela já te fornece esses nutrientes, como um todo, tá? Não só em relação à vitamina D. Então, é importante sim, tem essas questões da vitamina D, da vitamina C e de outras, mas o excesso, né? As vitaminas que são hidrossolúveis a gente consegue eliminar na urina, mas outras não. Então, o excesso acaba fazendo mal. Roberto, se você me permite, eu vou fazer só mais uma observação. Tudo é tóxico, depende da dose. Isso é um princípio clássico da farmacologia. Então não adianta tomar muita vitamina. A Daniela ainda pergunta, a ivermectina, é isso? Ivermectina. Ivermectina ajuda a diminuir a replicação viral da Covid? Excelente pergunta. A ivermectina é um antiparasitário clássico, né? Foi até... que venceu, não foi ela, né? Mas graças à ivermectina que nós tivemos o Nobel da Medicina, ela foi fundamental para a diminuição dos casos das infecções por filária, né? A filariose linfática, oncocercose e outras doenças. E os estudos in vitro, inicialmente, mostraram a ação da ivermectina no vírus SARS-CoV-2, né? Em cultura ali durante 48 horas. Depois disso, foram feitos alguns estudos em pacientes e alguns estudos observacionais, né? Diversos colegas médicos e pesquisadores estão relatando que tem sucesso com o uso da ivermectina.
Então, hoje a gente entrou também naquela discussão científica de evidência, né? Existe evidência? Depende do nível de evidência. Quando eu falo evidência 1A, né, que hoje a população até conhece, com aquele ensaio clínico, randomizado, cego, esse tipo de ensaio a gente ainda não tem. Mas aí eu respeito muito o estudo observacional, a experiência clínica do médico, que relata que os pacientes dele melhoram com o uso da ivermectina. Vamos ver se o doutor consegue responder rápido a essa daqui. Estão, como sempre, politizando as pandemias, assim como em 2018, com a vacina da febre amarela, ou estou errado, doutor? Isso com certeza, né? Nós estamos politizando tudo. Infelizmente, nós estamos num cenário que a política, ela tomou conta até da ciência, até a ciência está sendo politizada. Vamos outro, o Auro está perguntando, doutor, se quando todos forem vacinados, a tendência é o vírus ficar menos nocivo e a imunização for por rebanho, funciona melhor? Bom, se imaginarmos todas as pessoas sendo vacinadas, nós temos que ver a característica do vírus. O vírus, à medida que ele vai passando por diferentes hospedeiros, ele vai mudando. Nós não sabemos ainda, porque é muito cedo, não sabemos ainda se imunizarmos a população inteira, né, por exemplo, né, se esse vírus vai ter uma queda acentuada e se ele tende a desaparecer. Tudo indica que provavelmente não. É por isso que o Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina, já pensando que nos anos subsequentes nós precisamos continuar com a vacina. Vamos dar 30 segundos para ele responder essa pergunta da Letícia Souza. O principal infectologista dos Estados Unidos, Anthony Fauci, alertou nesses últimos dias que o Brasil deveria considerar seriamente fazer um lockdown. Isso seria o ideal, doutor? Letícia. As medidas de distanciamento social, elas funcionam para a maioria das doenças infecciosas. Quando o indivíduo está com uma determinada doença e ele não circula, você tem uma queda na transmissão. Agora, quando eu falo no lockdown, o Brasil ainda não fez um lockdown total, né? Isso é uma discussão que a ciência também não chegou num consenso, né, sobre o lockdown, porque você precisa continuar algumas atividades, né? As pessoas precisam trabalhar. Então, existe uma grande discussão no ponto de vista econômico em relação a isso. Mas se fizermos uma simulação do dia em que a Terra parou, se todo mundo ficar em casa, nós teremos a transmissão intradomiciliar sendo aumentada também. Em 10 segundos, responda essa. Mesmo tomando as 2 doses, a pessoa pode pegar a Covid? Não existe nenhuma regra no mundo que proíba uma pessoa ter uma doença pela segunda vez. Perfeito. Agradecer ao doutor. Estouramos o tempo. Não estouramos o tempo? Não, temos 2 minutos aí. Obrigado, doutor. Mais uma vez, o senhor foi fantástico aqui. Agradecer a todos que nos acompanharam aqui também. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Roberto, agradeço pela oportunidade, um prazer imenso estar aqui com você. Seu programa sempre tem uma audiência notória aqui, não somente no Brasil, como em outros locais. Estou à disposição. Enquanto estivesse aí, vamos tentar sempre trazê-lo aqui, porque é sempre importante. Obrigado mais uma vez. Quem quiser entrar em contato com o doutor, tem as redes sociais, né? Doutor Josué de Moraes. Nós temos um Instagram lá, lab.npdn. Eu sou coordenador e fundador do Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas, que está instalado na Universidade de Guarulhos.